para se elaborar, quer dizer, tem muito debate para se fazer para chegar num bom resultado. Agora, tudo isso só é válido se tem uma execução, se aquilo é colocado em prática, né, como foi bem colocado pelo Pérez. Quer dizer, se a gente faz todo esse trabalho e não sabe o que tem que ser feito na segunda-feira, que é o primeiro dia, né, que começa a semana ali, não serve para nada, né? Então, a atenção para o processo de execução é fundamental, porque senão o planejamento estratégico vira peso de porta, né, recheio de gaveta, enfim, vira mesmo. A gente vê isso muito, quer dizer, como é que está o planejamento estratégico da tua empresa? O cliente abre uma gaveta lá e puxa e põe um livro ali na frente com todos esses elementos dentro da gaveta, né? Então, isso é o que a gente percebe, né, em muitos casos. E normalmente desatualizado. Desatualizado, sem nenhuma revisão, né? Agora, é importante destacar, né, a importância do processo, da execução, né? Eu queria que o Machado comentasse, né, pela tua experiência, né, o que falha, né? Quais são as principais falhas, né? Por que as empresas falham na execução? Por que a gente encontra isso? Bom, existem algumas, né? A principal delas é não traduzir a estratégia em plano de ação e eleger responsáveis pela execução, pela entrega, pelo acompanhamento, definindo quem são os aprovadores e quem serão as pessoas consultadas nesse processo. Então, outra falha é a questão, que é o segundo ponto, é a questão financeira. Então, você não fazer a provisão financeira alinhada com o crescimento que você se propõe. E não foram poucas vezes que a gente já se deparou com alguns clientes dentro de projetos de consultoria que pecaram exatamente nesse ponto. Dentro de alguns exemplos, por exemplo, não alinhar o crédito por cliente de acordo com o potencial de crescimento ou o planejamento dele. Né? Exatamente. E, por último, o terceiro ponto que a gente destaca aqui é o dia a dia. O dia a dia acaba engolindo a importância, a urgência engole a importância do planejamento estratégico e a sequência nessa caminhada de horizonte. Ok, agora vamos falar assim do lado do sucesso, ou seja, o que nós precisamos fazer para que um plano de execução tenha sucesso. Nós falamos até agora começamos falando de visão, que tinha de ser inspiradora, motivadora, os processos de planejamento estratégico. Legal, temos um caderninho, então, aqui embaixo do braço, com todos os detalhes. A execução são pessoas. Então, o fator fundamental para acontecer a execução são pessoas. Agora, não são quaisquer pessoas, né? As pessoas, assim como nós selecionamos as pessoas que participaram da montagem do planejamento estratégico, nós temos de selecionar as pessoas que vão ser responsáveis pelos planos de ação. E esses planos de ação tem de estar bem descrito qual é o plano de ação e a data de entrega, né? Legal, você vai fazer essa ação e você vai entregar isso, é o monitoramento. Então, essa é a chave do sucesso de um planejamento estratégico. E, obviamente, englobar a empresa toda nos objetivos da empresa. Não pode ser um planejamento só do comitê de planejamento, né? A empresa tem que estar envolvida. Eu gosto sempre de dar um exemplo. Quando eu entrei na SPM, no primeira aula com o professor de marketing, ele distribuiu um livrinho do Peter Drucker para todo mundo. E eu fui ler o livrinho do Peter Drucker e tem uma frase que eu nunca esqueci, né? O planejamento estratégico de uma empresa é tão importante para o sucesso que até o guardinha da guarita tem de saber para onde a empresa está indo, né? E eu acho que esse é o segredo do planejamento estratégico, é motivar, é envolver toda a empresa e não esquecer que quem executa são as pessoas. E você precisa das pessoas, né? Esse é o fator fundamental para o sucesso da execução. Agora, para dar ordem, né? Para seguir os passos corretos, de forma prática aí, Pérez, como é que a gente estrutura um processo de execução que garanta o sucesso? Pois bem, a gente falou de planejamento que traga resultado. O sucesso vamos converter em bem claro. Né? A gente falou de todas as etapas e a gente começou lá atrás, missão, visão, valor, a gente fez uma autocrítica, a gente estabeleceu metas e a gente implantou isso.
também é muito comum, quando a gente tem um plano estratégico, todas as estratégias serem implementadas simultaneamente. Então, para dar certo, você tem que priorizar as primeiras coisas primeiro. Aquilo que é prioritário no sucesso do planejamento tem que ser implantado primeiro. E tem que ser implantado, como foi dito aqui, por gente qualificada, por gente que saiba o que fazer, com cronograma para que se atinjam essas estratégias prioritárias. E mais do que isso, tem que haver um acompanhamento o tempo inteiro, porque é muito comum a gente implantar as estratégias e simplesmente a gente faz aquilo que eu chamo de obituário, constatar que depois de algum tempo o número ou a meta não foi atingida. Então, é básico isso na gestão do dia a dia e principalmente na gestão do plano estratégico, que a gente acompanhe a evolução dos resultados. E quando não estiver ocorrendo isso, que a gente entenda o porquê de não estar ocorrendo e façamos as possíveis correções. Então, é um processo dinâmico, ele não é estático, a gente não pode esperar que, pelo fato de ter estratégia e ter implantado, elas vão ocorrer. Agora, existem barreiras, né? Como tudo na vida, né? Na execução, você enfrenta barreiras. Né? O que você fala sobre barreiras? Quais são as barreiras comuns que a gente... As mais comuns que a gente encontra, né? A gente começa por metas que são inexequíveis. Então, é lógico que quando se estabelece objetivos de crescimento, de faturamento, de participação de mercado, a gente tem um norte a chegar. Mas as empresas precisam entender que os objetivos são atingidos paulatinamente. Elas precisam entender que o mercado reage. Ou muitas vezes não reage àquilo que a gente fez também. Então, os objetivos têm que ser desafiadores, as metas desafiadoras, mas elas têm que ser execuíveis. É preferível você crescer aos poucos e sempre do que você querer crescer de uma vez um número que vai ser difícil e vai ter reação de mercado e você não vai saber como contornar. Então, isso é fundamental. E ainda, para que você tenha uma execução correta, um resultado, o acompanhamento, como eu falei, é fundamental. Perfeito. Durante todo o transcorrer do projeto, do plano.